estava contando para o pastor Josanã que eu estive também em Moçambique alguns anos atrás e passei um momento apertado lá, né? Mas eu vou contar uma pequena situação, né? Logo que cheguei lá, eu estava trabalhando na CPB nesta época, e o departamental e tesoureiro, né, ele era ao mesmo tempo departamental e tesoureiro de publicações da União de Moçambique, foi que nos recebeu no aeroporto. Ele nos recebeu, nós passamos rapidamente no escritório da União e fomos almoçar. E o que me chamou a atenção é que no almoço, aquele homem que é um pastor, que é um tesoureiro, nós pedimos os pratos e ele comeu metade da comida. E quando ele parou de comer, ele chamou o garçom, pediu para ele embrulhar. Eu falei: você está com alguma dificuldade? Ele diz: não, eu tenho esposa e um filho, e eu preciso levar essa comida para eles, para casa hoje. Um pastor, um obreiro. E eu disse para ele: não, pode comer que nós vamos pagar mais, nós pagamos mais uma refeição. E eu chamei o garçom, pedi para embrulhar mais uma, mas ele disse: não, eu já estou satisfeito. Ele pegou a segunda porção de comida, né, é a metade da primeira. Ele disse: agora nós teremos comida 2 dias. Então, irmãos, nós às vezes, né, o pastor Josanã falou isso, né, às vezes é o excesso que nos estraga, né, e a gente acha que, né, nós vamos ver aqui alguns números, algumas realidades da nossa, né, do nosso estado, e às vezes nós achamos que temos muitas necessidades. É assim ou não é? Às vezes você olha para o banheiro da sua igreja e diz: puxa, podia ser melhor, né? E de vez em quando eu recebo na União lá uma igreja pedindo auxílio, diz: olha, nós precisamos reformar os nossos banheiros aqui. E é importante, claro que é. Mas nós temos igrejas ao redor desse mundo que não tem banheiro. Nós temos igrejas, né? Eu fui a uma delas em Luanda, achei interessante, um pátio grande, mas o muro todo com números. A igreja não era uma igreja tão pequena, mas o pastor me disse: olha, nós temos espaço aqui para 400 pessoas, mas essa igreja aqui tem mais de 1000 pessoas que frequentam aqui. Então, o grupo que chega mais cedo, as mulheres ficam dentro da igreja e os homens ficam aqui no pátio. E eu perguntei para ele: o que são esses números? Diz: essas aí são as nossas unidades da escola sabatina. Pátio de terra, a unidade não tem cadeira, a unidade se junta no muro, no sol, às vezes 35, 38 graus, às 11 da manhã, e as pessoas estão lá com um sorriso, com alegria no coração, louvando a Deus, fazendo a sua parte. Então, eu muitas vezes, quando dá aquela sensação assim, diz: puxa, nós temos algumas dificuldades aqui, sempre vem ao meu coração as lutas que alguns que nós não vemos tão de perto têm, e que a igreja estruturada, organizada, faz chegar recursos até eles, para que dentro da sua condição, dentro da sua realidade, eles possam fazer também parte do povo de Deus. Alguns anos atrás também estive numa mission trip no Egito. Nós levamos algumas escovas de dente e pasta de dente. E ao partilhar com algumas crianças, elas não sabiam o que fazer com a escova de dente, com a pasta de dente, porque elas nunca haviam escovado seus dentes na vida. Nós tivemos que ensinar também. Entrega a pasta, entrega a escova. Estranharam o sabor da pasta, meio ardido. Mas é o mundo que a gente vive, são os desafios que nós temos. Agora tenha certeza, o que você faz aqui, a sua fidelidade aqui, chega até lá na ponta, para alcançar pessoas que também estarão no reino de Deus. Ano passado eu recebi uma foto e um vídeo de 18 pessoas sendo batizadas no Egito, na nossa instituição, no Anyway. Foi o maior batismo
dos últimos anos lá, 18 pessoas, muçulmanos, que aceitaram o Evangelho, porque a Igreja Mundial patrocinou missionários para estarem lá, uma instituição de ensino para estar lá, pessoas que levam seus filhos para uma região difícil do mundo, aonde é perigoso ser cristão, mas o recurso da igreja leva e encontra pessoas que têm no coração esse desafio. Esses dias atrás falei com um dos nossos pastores que está lá, o pastor Rafael Prois, e a mãe dele é dessa comunidade aqui. Ele está lá, e ele mandou uma mensagem: Edson, minha esposa ficou grávida. E eu fiquei pensando, é um pouco de coragem ter um filho num país muçulmano, lá do outro lado. É assim. A nossa igreja cresce com homens corajosos que vão à frente, abrindo as fronteiras. Foi assim aqui também, há muitos anos atrás, quando o Evangelho chegou aqui. Eu quero, antes de entrar em alguns números, eu queria convidar o grupo de tesoureiros das associações que está aqui, rapidinho, para virem aqui à frente. Eles estão, e eu queria que vocês dessem uma saudação. Eles representam a administração deles. Dê uma saudação para esse grupo aí bacana, porque eles estão investindo, e se não estiverem, estarão, eles estão investindo recursos aqui neste evento para que vocês possam receber essas informações preciosas, essas orientações, e eu queria agradecê-los pessoalmente e nominá-los aqui rapidamente. Nós temos o Gilvan, que é o tesoureiro da Ápice, e se eu falhar aqui, vocês me ajudem. Obrigado, Gilvan, por estar aqui e por apoiar. Pastor Marildo, foi ordenado há pouco, tesoureiro da Associação Paulistana, tem uma grande responsabilidade ali. Pastor João Adilson, conseguiu tirar o Marcos da Paulista Leste, depois de 30 anos lá, ele expulsou o Marcos de lá, e é o tesoureiro, a partir deste ano, no começo do ano, da Associação Paulista Leste. Jailton é o tesoureiro que nos recebe aqui, da Associação Paulista Central. Pastor Erlon, obrigado, e também tem investido muito na igreja e na área de mordomia. O Marcos, ele que foi expulso da Paulista Leste, está lá na Paulista Sul, fazendo o seu trabalho. Deus seja louvado, muito obrigado por sua presença aqui. Pastor Hugo, tudo jóia? Um mineiro bom? Não, carioca. Carioca, mas trabalhou bastante em Minas. Trabalhou bastante em Minas. Pastor Hugo é o tesoureiro da Associação Paulista do Vale. Muito obrigado por investir na igreja. Irmãos, esses homens aqui cuidam do dinheiro da igreja. E eu queria dizer para vocês, nós temos o compromisso perante Deus e perante vocês de fazer tudo possível para que os recursos sejam investidos na missão da igreja. Apoiem. Se você achar que tem alguma coisa errada, nos cobre. Porque nós temos a responsabilidade perante Deus e perante a igreja de zelar para que os recursos alcancem o maior potencial possível de cada centavo que essa igreja recebe. Mas além de apoiar e de nos cobrar, orem por nós. Porque o Brasil não está para amadores. Todo mundo aqui vive aqui nesse país, Vocês sabem o que eu estou dizendo. O Brasil não está para amadores. Não está muito fácil lidar com dinheiro, com grandes instituições, nesses anos que nós estamos passando aqui no Brasil. Então, ore pela igreja, ore por esses homens, orem pelas equipes, orem pelas administrações, porque nós estamos aí há 5 anos lutando, e vocês vão ver um pouco desses números, dos desafios que nós temos. Muito obrigado, que Deus continue abençoando vocês. Eu quero aqui, rapidamente, nos 10 minutos que me restam, passar algumas informações para vocês. Esse é o quadro dos recursos na nossa divisão. Divisão sul-americana, vocês têm aqui Brasil, Peru, Chile, Argentina, Bolívia, Equador, Uruguai, Paraguai e, recentemente, nós recebemos as Ilhas Falkland, está fazendo parte também do nosso
do território que a divisão atende. E aqui nós temos o crescimento em moeda local em azul, em moeda local menos inflação em vermelho e o desempenho em dólar em amarelo. E se vocês olharem até o mês de maio, todo mundo, exceção da Bolívia, vejam aí, exceção da Bolívia, está com crescimento, o desempenho menos inflação negativo. E também em valor absoluto, em moeda local, também todo mundo com crescimento negativo. A Argentina está com crescimento positivo, mas quando você desconta a inflação, eles estão lá com 23% em moeda local. Quando tira a inflação, o decréscimo é de 33%. E quando coloca em dólar, 39%. Então, nós estamos passando, na nossa geografia, um desafio econômico. E isso certamente afeta a igreja. Nós temos pastores aqui, líderes. Cada vez que você conversa com o povo da igreja, tem gente desempregado, tem gente que era empresário e tinha 50 funcionários e está com 10. É assim ou não é? E não é só aqui. Conversava com o pastor Marlon, nosso tesoureiro, ele me disse: Edson, em 2019, nós vamos ter uma queda no nosso orçamento da divisão sul-americana, perto de 70 milhões de dólares a menos. Pelas economias dos países como elas estão nesse momento. Essa é a perspectiva. Então vejam, irmãos, nós passamos por um momento difícil, mas Deus não tem deixado de abençoar a sua igreja. A nossa união, como está? Até maio, quando é este relatório aqui, nós estávamos exatamente igual à média do Brasil, com um decréscimo em moeda local, em reais, de 1,10. Em junho, nós fechamos, semana passada, a remessa, e nós melhoramos o negativo. A gente estava com 1,10, passamos para 0,81. Diz, mas, pastor Edson, o que é isso? A meta não é crescer. Irmãos, a gente está com a meta de empatar e depois crescer. Porque nesse ano, nós ainda estamos tentando alcançar 2018. Nós estamos com 0,81 abaixo do que 2018, e esse é um desafio para nós, porque a nossa economia não parou, Os preços continuam subindo, o custo continua aumentando, mas nós sentimos que a igreja está passando por esse momento, e isso afeta os nossos recursos. Aqui, uma distribuição daquilo que são os recursos da igreja na divisão sul-americana. A União Central responde por 17%. Nós somos, para a honra e glória de Deus, a maior união que a divisão tem aqui no território da divisão. Deus seja louvado por isso, amém. Por outro lado, nós temos também grandes desafios. Não é barato comprar um terreno para uma igreja em São Paulo, é assim ou não é? Nós temos regiões que são muito caras e os grandes também pagam um preço maior, e nós às vezes temos esses desafios pela frente. Comparando só o Brasil, da parte do Brasil, a União Central responde por 22% dos recursos de dízimo da igreja no Brasil. 17% se nós contarmos todos os países da divisão sul-americana, e 22%, 22,09% se nós contarmos somente a parte das uniões que estão no Brasil, e ali nós temos as demais, mas eu quero me concentrar naquilo que é nosso. E aí, irmãos, um desafio para nós. Se nós representamos 17% dos dízimos da divisão, nós representamos 14% das ofertas. O que isso quer dizer? Se nós representamos 17% dos dízimos e 14% das ofertas, o que isso quer dizer para nós? Nós tendemos a ser mais exatos no dízimo do que no compromisso da oferta. E você que é líder de uma igreja local, você deve sentir isso na pele, que às vezes o dízimo as pessoas levam ali com mais seriedade, e a oferta, bom, deixa eu abrir a carteira aqui, eu vejo quanto tem. Se tem 5, legal, se tem 10, legal, se tem 20, bom, já começa a pensar, se tem 50, hoje não vai ter oferta, se tem uma nota de 100, aí não dá oferta mesmo. Mas o plano de Deus não é esse. O plano de Deus é que a gente tenha um programa sistemático, um percentual. Se nós tivéssemos um programa percentual correto, as ofertas deveriam ser o quê?
muito proporcional aos dízimos. Né? Tem, porque o dízimo indica que nós temos renda. Né? Se eu tenho renda, isso quer dizer que as pessoas são mais comprometidas com o dízimo do que com as ofertas. Mas nós temos que ter uma compreensão. Dízimo é obrigação, oferta é presente. É claro para vocês? Né? Dízimo é obrigação. Né? Nada é seu. Deus deixa você ficar com 90% quando você devolve 10%. Tá? E veja que Deus, como Criador, Ele é bem bonzinho. Tá? Porque se fosse alguém de nós, né, você compra um carro, vamos pensar assim, você deixaria o carro ir por vontade própria para algum lugar, ou você diz, não, quando eu ligar você vai funcionar e você vai me levar para esse lugar ou para aquele lugar. Né? Você deixaria o seu carro andar sozinho? Diz, não, eu fui lá na concessionária, eu comprei o carro, ele é meu. Né? Deus nos criou e disse, olha, você tem a semana de 7 dias, usa 6 para você, e me dá um dia para mim. E às vezes é uma luta para guardar o sábado de forma correta. Deus nos dá vida e diz, olha, pode pegar 90% para você, devolve 10% para mim. Mas Ele é o Criador. Nós, se fôssemos criadores, nós não seríamos tão bons de coração. Mas quando nós ofertamos, nós estamos dando um presente. E aí, eu fico pensando, né? Como é que está o nosso presente? Esse número diz que nós estamos mais ligados na obrigação do que no presente. Para a gente pensar, para a gente refletir. Vamos adiante. Aqui um gráfico, irmãos, desde 1916. Eu pedi esses dados na divisão e eles me deram anos fechados desde 1916 da nossa união, né, do território de onde a nossa união está. Nós já passamos por outros nomes, nós não fomos sempre União Central Brasileira, né? Nós já fomos União Sul, nós já fomos outros nomes, mas aí está a estrutura. Em 1916, quando a divisão foi organizada, o nosso território representava 45% dos dízimos, 44% dos membros e 37% das ofertas missionárias. E aí a igreja foi crescendo. E nós fomos diminuindo, subindo, e hoje nós estamos ali. A União Central representa 17% dos dízimos, 11% dos membros e 14% das ofertas missionárias da divisão. E aí você pode ver as linhas, como elas se comportam. Agora, vejam isso aqui. Nós temos na nossa divisão quase 2,5 milhões de membros. Quase 2,5 milhões de membros. Com os dados fechados de 2018, nós temos o seguinte: 17% desses 2,5 milhões de membros são dizimistas regulares, olhando para a igreja no geral. Somado a eles, nós temos aqueles que não são dizimistas regulares, e aí está ali na parte amarela, chega a 40,63%. E nós temos a parte verde, que são os não dizimistas. Essa é a nossa realidade como igreja na América do Sul. Então, 17%. Você sabe o que é dizimista regular, né? Sabem? Tem alguém que não sabe o que é dizimista regular? Devolveu pelo menos quantas vezes? 8, né? A igreja considera um dizimista regular aquela pessoa que num período de 12 meses devolveu pelo menos 8 vezes. Tem algum problema com essa nomenclatura? Tem. Né? A minha família é de agricultores. Né? Aqui do norte do Paraná, divisa ali com Ourinhos. Tem 3 safras. Eles devolvem dízimo quantas vezes no ano? 3. São dizimistas regulares. Né? Então, a nomenclatura não alcança toda, né? Mas ela indica bem como funciona. Né? 17%, pelo menos 8 vezes. 40% devolveram algum dízimo, de 1 até 7, porque se foi 8 já é dizimista regular. Agora, 59%, quase 60% dos membros da nossa igreja não são dizimistas. Tem um campo para trabalhar aí? O que vocês acham?
tem um campo para trabalhar, né? Vejam agora mais algum... Puxa, paro aqui ou você me dá mais 5 minutinhos, pastor? Né? O painel aqui está piscando em vermelho, aqui, dizendo que o meu tempo acabou, né? Vejam aqui, dizimistas regulares por faixa etária, irmãos. E aqui começam alguns desafios que nós temos. As nossas crianças, vejam ali, de 0 a 9 anos, nós só temos 2,62% de pessoas, de crianças batizadas que devolvem dízimo regularmente. De 10 a 14, 2,61%. De 15 a 19, 2,83%. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Que nós estamos... Fala aqui no microfone. Pouca educação. Pouca educação. Papais e mamães, dá mesada para o seu filho devolver dízimo e dar oferta. Ensina ele. Líder de mordomia, né? Nós temos projeto no Clube Desbravadores, tem no Aventureiros, tem no departamento infantil, mas se você, papai e mamãe, não fizer a sua parte, não é a igreja que vai fazer tudo por você. E nós precisamos orientar a igreja. Se nós não ensinarmos as nossas crianças a serem dizimistas, a serem ofertantes, nós vamos ter uma geração de gente que não sabe o que é devolver dízimo e nem dar oferta. E aí vejam, né, conforme a faixa etária vai crescendo, o percentual vai aumentando. E podem olhar ali que a nossa igreja, o que sustenta a nossa igreja são pessoas entre 35 e até os 100 anos aí, né, para frente. Esse é o grupo que devolve dízimo. Esse é o grupo que sustenta de forma majoritária a igreja. Agora, os jovens não têm renda? Não sei. Pode ser que não tenham, né? Mas nós temos que orientá-los para que eles possam, daquilo que tiverem, aprenderem desde cedo, né? Vejam ali, de 20 a 24 anos, só 6% devolvem alguma coisa regularmente para Deus. Vejam aqui outra questão também, né? Por tempo de batismo, das pessoas que se batizam, né, com 2 anos, apenas 4,87% tem um programa regular de devolução de dízimo e ofertas. E aí você vê a curva subindo. Quanto mais tempo de batismo, mais as pessoas, né, entendem. Agora, o que está acontecendo com a gente? Será que nós estamos batizando gente sem saber o que é o programa da igreja? É possível que sim. E depois eu vou dar mais um dado para vocês. E aí vem uma preocupação. Quem vai sustentar a igreja de amanhã? Os jovens. E como é que os jovens estão? Estão longe aqui, né? Na curva eles estão longe. Então vejam, nós temos uma igreja que ela está envelhecendo, e a nossa cultura, o nosso compromisso está indo com essa geração, né? Nós precisamos ensinar as novas gerações. Vejam aqui, esse dado foi passado na comissão diretiva da divisão. Até abril, a divisão batizou 83 mil pessoas em 2019 e 65 mil pessoas em 2018. Até abril, só 11% deles devolveram algum dízimo. Aqui não é dizimista regular, né? Só 11% desses 83 mil, e lá em 2018, 12 mil, 18% devolveram algum dízimo. E somente 5% desse grupo eram pactuantes. Nós temos que ter uma aula, né, um cuidado. Nós temos que, né, voltar a ensinar aqueles que dão estudo bíblico para, né, ter o tema em evidência, porque as pessoas estão se batizando, mas elas não têm o compromisso com a igreja, não entenderam o programa de fidelidade. O dízimo pertence ao Senhor, e todos aqueles que nele tocam serão punidos com o quê? Com a perda. Você acha esse texto duro? Você acha esse texto duro? É firme, né? É firme. Eu também acho, mas eu vou mostrar um dado para vocês. Veja esse gráfico aqui, né? Voltar? Ok? Vejam esse gráfico. Marrom escuro, não dizimista, amarelo, dizimista, e verde, dizimista regular.
esse quadro é os 100% das pessoas que foram removidas da igreja em 2015, 2016 e 2017. Então, daqueles que foram removidos da igreja, todos, dos 100% que foi removido da igreja no território da divisão sul-americana, em 2015, 90% dos que foram removidos não eram dizimistas. Você compreende daí o que Ellen White está dizendo? É que quem não tem o coração nas coisas de Deus, sai da igreja. Ele não aguenta ficar 50 anos frequentando o culto e dizer, não, eu vim aqui, mas eu não participo. Não acontece. Então ela não está fazendo uma profecia, ela está fazendo uma constatação de quem não é fiel, ele não fica na igreja, ele não fica nas coisas de Deus, ele não pertence a Deus, e não estando na igreja, não pertencendo a Deus, como é que ele vai para o céu? O texto dela não é uma condenação, é uma constatação de que aqueles que não têm compromisso de fidelidade com Deus, eles, em algum momento da trajetória, eles desanimam, eles saem da igreja, porque, na verdade, talvez nunca entraram, né? Talvez nunca tiveram, e aí nós temos 90, 85, 83, e vejam lá, dos dizimistas regulares, dos que foram removidos, vou pegar aqui 2017, só 2,78 daqueles que foram, isso quer dizer o seguinte, para cada 100 pessoas que foram removidas da igreja, nem 3 eram dizimistas regulares. E aí você diz, bom, de vez em quando acontece um acidente, tem gente lá, tal, e por um problema é removido da igreja, mas, no geral, as pessoas que saem da igreja, eles não são dizimistas e nem ofertantes. Esse é o quadro do pacto, da oferta. Vejam aí, daqueles que foram removidos, 94%, 90%, 88% não eram ofertantes. Então, você quer saber quem vai sair da sua igreja nos próximos anos? Quer saber? Quer saber? Como é que faz? Pega a listinha daqueles que não são fiéis. Você já vai saber quem vai sair nos próximos anos da igreja, com uma probabilidade de 88%. Isso não é probabilidade, isso é fato. Então, olhem, nós temos que ver isto e tomar as ações necessárias. Seja qual for a necessidade da nossa participação no progresso da causa de Deus, isso foi o quê? Propósito. Deus tem propósito nas coisas. Ele arranjou para que nós fôssemos parceiros, participássemos do progresso, e com a nossa liberalidade, a igreja fosse mantida. E eu queria encerrar com essas duas informações aqui. Em 1916, em nosso território, nós tínhamos aproximadamente 2.400 membros. O número que eu tenho exato são 2.410, só que o relatório daquela época dá só um percentual, então eu não quis colocar os 10, porque percentualmente pode não ser verdade. Então, nós tínhamos mais de 2.400 membros, e o dízimo do ano de 1916, desses 2.400 membros, foi $20.500. Hoje, nós somos uma igreja na União Central, só no nosso território. Só no estado de São Paulo, de 276, e vejam, esse é o relatório de junho, 276.276, quando eu olhei, nossa, que coincidência, 2 números repetidos, 276.276 membros, o que é que você disse? Amém? De 2.400 em 1916 para 276 mil. Irmãos, Deus seja louvado, porque a maioria das nossas igrejas devolvem mais de $20.500 por ano, a maioria das nossas igrejas, enquanto naquele tempo toda a igreja da União Central, União Sul, ou o nome que tinha naquela época, no ano inteiro eles alcançavam $20.500. Hoje, a maior parte das nossas igrejas alcançam mais de $20.500 por ano. E eu quero encerrar, deixando uma mensagem de ânimo, de estímulo, mas também de desafio. Nós já tivemos 2.400 membros, hoje temos 276 mil. Nós já devolvemos dízimo no passado, meus parentes levavam às vezes saco de soja e deixavam na igreja e diziam, olha, tem tanto saco de soja aqui. Nós já passamos pelo cheque,
nós temos o dinheiro, mas nós já estamos na era do cartão, né? E está aí o 7Me, né? Que você pode, num aplicativo, né, pedir transferência, ver o orçamento da igreja, ver aonde a igreja está gastando o recurso, mas também você pode devolver o dízimo e dar a sua oferta através do aplicativo. Uma coisa é certa, não importa o meio, se foi em sacas de milho, em cheque ou com um toque na tela do seu smartphone, aquilo que você coloca nas mãos de Deus é que faz a diferença na sua vida e na vida da igreja. Que eu e você possamos sair daqui deste encontro, né, amanhã, desafiados para fazer o nosso papel, para termos um compromisso próximo com Deus, porque fidelidade é só reflexo, é só consequência do seu compromisso, do compromisso da igreja com o nosso Senhor. Que você possa ter um compromisso com Deus e as outras coisas, elas vão acontecer naturalmente. Que Deus abençoe você.